Continuando o nosso cenário político nesta sexta-feira, o tal do sextou. Aproveite, mas mantenha cuidado, viu? Máscara liberada em locais abertos, mas em locais fechados, não. Lembre-se disso. Tem variante aí, está todo mundo observando, está todo mundo de olho. Os números estão favoráveis, os índices realmente estão baixos. Mas é sempre bom manter o alerta, porque ainda estamos em observação agora nesse começo do fim da pandemia. Vamos ver como é que vai se comportando, vão se comportando os números com essas novas medidas, essas liberações, e sempre observando ali o exemplo dos países asiáticos e dos países europeus, né? A gente espera mais ou menos umas 4 semanas para o que está acontecendo lá vir para cá. Tem mais ou menos esse intervalo aí de tempo, e o que a gente está observando lá é a nova variante. Inclusive, esqueci o nome, viu, Vonúvio? Mas tem algo a ver com B2 e os números crescendo e novos fechamentos. Então, vamos ficar atentos. Não deve ser algo muito grave, está em observação, mas vamos manter os cuidados. Se ainda é obrigatório usar máscara em locais fechados, vamos usar. Somente isso, Vonúvio. É isto, né? Vamos ficar atento aí. Carol, falando de política, nós temos informação aqui. O PSDB, será um dos maiores na disputa eleitoral deste ano. O PSDB, que já possui 5 deputados, o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, Tomba Farias, Gustavo Carvalho, José Dias e Raimundo Fernandes, deve ver sua bancada engordar e ocupar pelo menos mais 5 cadeiras, mas pode chegar a ter um total de 16 parlamentares estaduais na casa, que possui 24 cadeiras. Aproveitando a janela partidária, Bernardo Amorim, hoje no MDB, Nélter Queiroz, também no MDB, Albert Dixon, do PROS, Galeno Torquato, do PSD, Getúlio Rego, do DEM, Kleber Rodrigues, do PL, Ubaldo Fernandes, também do PL, e Vivaldo Costa, do PSD, poderão se filiar ao PSDB. O deputado Jorge Soares conversou com o nosso jornalismo e afirma que a situação está indefinida. Segundo ele, a decisão virá na próxima semana, quando as conversas estiverem mais avançadas entre nomes e partidos. Já conforme a jornalista de Natal, Thaisa Nunes... Galvão. Thaisa Galvão, de Natal. Thaisa Nunes é nossa colega aqui. Hermano Moraes, hoje no PSB, e Eudiane Macedo, do Republicanos, também estão em conversa com o PSDB. Então, esse partido aí, Carol, ele vai abraçar todo mundo, vai ficar coração de mãe, vai ser chamado Partido Coração de Mãe na Assembleia Legislativa. Pesadíssimo e sem coligação. Como é que elege esse povo todinho? Será que vai continuar tendo essas 15 cadeiras ali para eleger 15 deputados? Claro que não, né, minha gente? Vai ter muita gente aí que vai ficar de fora. Quem é que vai se candidatar aqui? Aí nesse chapão, o que é que está acontecendo nessa formação dessa nominata? O que é que está sendo conversado, né, nessa formação dessa nominata? Agora, resta a gente saber se Ezequiel ele vai preferir romper com Fátima Bezerra, ser o candidato ao governo pela oposição a Fátima Bezerra, ou se ele vai permanecer nessa liderança aí de tantos nomes, de tantos deputados, de maneira tão cômoda, como ele já tem tudo ali, né, ao seu favor na Assembleia Legislativa. Também numa reeleição que é muito para ele, para Ezequiel, que é a liderança do partido, também é quase certa. Vamos esperar para ver. Próxima semana essa definição deve sair. Próxima semana a gente tem que ficar atento, não pode piscar. Com o ouvido no celular, com o olho em tudo quanto é tela, porque é novidade em cima de novidade. A próxima semana que está no finzinho aí desse período, ou da janela partidária de um lado, da filiação, o período final de filiação para quem quer ser candidato. Então, até o final de março, está todo mundo no seu lugar. Vamos esperar para ver. Essa questão de chapão aconteceu aqui na última eleição em relação ao PP. Não é? De Francisco vereador. Carlos. Exatamente. Muitos nomes eram candidatos, muitos nomes grandes, muitos nomes pesados. Como é que o senhor avalia essa situação? Os parlamentares que disputam nessas condições o fazem certamente por não encontrar condições mais favoráveis em seus respectivos partidos, né? A chamada
formação de nominata, que é aquele conjunto de candidatos que vai ali juntar o número de votos mínimos para eleger cada um. Então, na impossibilidade, junta-se todo mundo e vai para um salve-se quem puder, de um total de 15 deputados estaduais. Se concretizar essa possibilidade, pelo menos 6 ou 7 não se reelegerão. No caso do PP, nós enfrentamos essa situação. Eram 7 vereadores ou 8, eu já não lembro mais, e foram eleitos apenas 3. Né? Salve-se quem puder, o senhor salvou. Eu consegui me salvar, agradeço a Deus e aos amigos, os eleitores que têm reconhecido o nosso trabalho. Vereador, voltando ao assunto do bloco anterior, sobre a educação no campo, né? A minha dúvida é a seguinte, direcionando estas vagas para estes profissionais, né, com formação específica, e os outros profissionais, por exemplo, da pedagogia, da geografia, que são da zona rural, que podem também prestar um serviço através de concurso nas suas respectivas áreas. Como é que fica isso? Como é que fica esse entendimento? Em princípio, nós estamos falando apenas das escolas da zona rural, que é em número menor e, portanto, em número de vagas bem menor do que aquelas da zona urbana. Todos esses profissionais poderão concorrer às vagas da zona urbana. E também o curso de licenciatura em educação no campo não abrange todas as disciplinas. Disciplina de línguas, por exemplo, não é? Inglês, ou mesmo geografia, não é? Como é o caso. Então, a licenciatura não alcança a abrangência de todas as áreas de formação. Biologia, né? Nas áreas de ciências biológicas, de ciências, no caso do ensino fundamental é ciências, né? Matemática, né? Por exemplo, eles estão habilitados. Mas o fato é que isso não é uma reserva de vagas. A prioridade é dada para aquele profissional formado na área específica. Se o município, na nossa emenda, se o município não conseguisse preencher a vaga com esse profissional, ele fica automaticamente autorizado a preencher com os demais nas formações específicas. Vereador, o senhor é também presidente da Frente de Educação, Frente Parlamentar em Defesa da Educação, e tem feito umas visitas em escolas, e principalmente nesse momento, agora de retorno das aulas. O que é que o senhor tem acompanhado aqui em Mossoró em relação a esta volta? Nós já estamos acompanhando essa situação desde o início da pandemia. No ano passado, talvez alguns telespectadores lembrem, nós fizemos várias cobranças ao município para que divulgasse o plano de retomada das aulas presenciais. O município sempre declarou que tinha um plano, mas nós nunca tivemos acesso a ele. Fizemos várias solicitações pela Câmara Municipal. O município acabou iniciando de uma maneira improvisada, reiniciando as aulas de maneira improvisada no final do ano passado, afirmando que no início desse ano começaria o ano letivo com todas as aulas e todos os alunos com aulas presenciais. Não está acontecendo isso. Nós temos 9 escolas que estão com aulas por meio remoto. Nós temos escolas que estão sem professores, né? Várias escolas sem professores. Eu visitei hoje a creche, a Unidade de Educação Infantil Tereza Nel, no Santo Antônio. Está numa reforma interminável, lenta, com 2 trabalhadores só executando a obra. Os pais que haviam requisitado a minha presença reclamando porque crianças estão tendo aula remota. Ora, crianças com aula remota, né, já nesse momento. Também visitamos a Escola Antônio da Graça Machado, ali na Alberto Maranhão. Problemas assim, com o pessoal de apoio. A escola também precisando de reforma, as paredes todas deterioradas. Fomos para a escola Joaquim Felício de Moura, encontramos lá um cenário também de necessidade de investimento em infraestrutura, necessidade de aquisição de equipamentos. O fato é que o município não se preparou no tempo correto e da forma adequada para que as aulas acontecessem na sua integralidade e normalidade agora nesse ano, início de ano letivo. Além disso tudo, nós temos a insatisfação dos professores porque já perceberam o tamanho do prejuízo que tiveram com o parcelamento do reajuste do piso nacional da categoria. Eu fiz alguns cálculos, Vonúvio, Carol... E esta é a pergunta, desculpa interrompê-lo, mas esta é a pergunta do Rodrigues, que questiona justamente sobre essa planilha que o senhor apresentou com as perdas dos professores sobre o reajuste deste ano. Mas ele questiona também aqui sobre lá em 2019, o 0,42.
Explica primeiro como é essa relação da planilha. Nós vamos primeiro para a questão da planilha. Ela é uma planilha que permite que o professor apenas indique o seu salário base e ela calcula o quanto ele perdeu no final. Apenas a título de exemplificação, uma professora pediu que nós fizéssemos esse cálculo. Ela entrou no ano de 2001 no município. Ela terá uma perda até o mês de novembro de 2023 de R$18 mil. Essa professora tem 30 horas, mas ela tem 2 matrículas, fez concurso 2 vezes para o município. Na segunda matrícula, ela tem um tempo menor, vai perder 15 mil. Então, essa professora, até novembro de 2023, vai ter um prejuízo de R$33 mil, fora a perda do poder de compra provocada pela inflação, que está prevista para 5,5 neste ano e mais 3,5 no próximo ano, que pode ser inclusive maior. Então, é um prejuízo muito grande. O prefeito anunciou, né, de uma maneira pomposa e espalhafatosa, que estava concedendo um piso de 33, o reajuste de 33,24%, mais 0,42%, que não teriam sido dados em 2019, dizendo que estava recompondo, inclusive, uma perda anterior, o que é uma falácia. Na realidade, os professores não vão ter, na prática e efetivamente, o reajuste do piso nacional da categoria. E aí ele questiona em relação a 2019 ali, deixa eu tentar abrir aqui, foi feita uma greve por 0,42%. O governo sustentará as questões eleitorais, no entanto, vários municípios e estados fizeram consultas aos órgãos para a implantação do reajuste. Não faltou uma ação mais forte da oposição e sindicato? Ele se refere a essa ação mais forte nesse momento? Sim. Eu não sei se faltou uma ação mais forte. Talvez até tenha faltado. Porque é possível que nós pudéssemos termos nos mobilizado antes, a Câmara Municipal, sim, oposição, a categoria, o seu sindicato, para não permitir que o prefeito arrastasse essa discussão até o mês de março, até o ponto da própria categoria dizer, olha, não tem outro jeito, vamos ter que aceitar porque não há mais tempo para fazer uma greve. Porque a legislação eleitoral impede agora, a partir do início do mês de abril, a concessão de novos reajustes, né? Então, creio sim, e se nós analisarmos por essa ótica, que essa mobilização e a pressão deveria ter sido feita antes. Mas aí, de uma maneira ardilosa, o município adiou por um mês o início das aulas, que deveriam ter começado em fevereiro, e ele adiou por 30 dias. E com isso também provocando e reduzindo a capacidade de mobilização, uma vez que as aulas não haviam sido retornadas. Provocando um prejuízo adicional para os alunos, que já estavam há 2 anos com aulas remotas e que teve mais um mês adiado, mais um mês no início das aulas. E nós temos agora uma preocupação adicional que vai além do próprio prejuízo notório dos professores do município de Mossoró, que é a possibilidade de nós termos o comprometimento do desenvolvimento educacional de uma geração. Foi divulgado um dado nacional de um percentual preocupante de 48% das crianças brasileiras de 6 a 7 anos que deveriam ter aprendido a ler na idade correta, com 6 a 7 anos. 48% não aprenderam a ler. Há 10 anos atrás, esse percentual era de 25%, que já é muito alto. Aí, além dessas crianças que não aprenderam a ler, com 6, 7 anos, imagine agora aqueles adolescentes do 8º e do 9º ano que estão para ingressar no ensino médio, no 1º ano, depois de 2 anos de aulas por meio remoto. É possível que esse prejuízo se arraste ao longo de todo o curso da vida dessas crianças. E no caso de Mossoró, uma preocupação adicional. 9 escolas ainda continuam com aula remota. Vamos partir para 3 anos de aula por meio remoto. Então, é um prejuízo muito grande, prejuízo para os professores que tiveram frustrado a sua possibilidade de reajuste, prejuízo para os alunos e preocupação para os pais. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.